Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Realizar History. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Ron DeSantis. Como essa figura na política norte-americana se tornou tão importante para os próximos cenários das eleições que estão para acontecer em novembro de 2024. Peço para vocês deixarem o seu like, escrever um comentário, ativar o sininho da notificação e compartilhar com um amigo aí que você sabe que vai gostar bastante desses vídeos aí do nosso canal. O Ron DeSantis, ele é nascido no estado da Flórida, em Jacksonville. Ele tem uma família de origem italiana e aí ele nasceu em 1978. A história dele é bem bacana porque ele entra na faculdade de Orlando, nos Estados Unidos, ele faz história, logo depois ele ganha uma relevância na política norte-americana, entrando como assessor do Partido Republicano, e aí, logo em seguida, ele vai para Harvard, onde ele faz um outro curso de ensino superior. E aí, em 2022, ele foi eleito governador da Flórida, com o apoio na época do então ex-presidente Donald Trump. Só que aí, recentemente, ele tem dado algumas coletivas de imprensa onde ele dá a entender que ele vai concorrer de forma verídica para as próximas eleições nos Estados Unidos em 2024. Porém, o Ron DeSantis, ele não tinha essa figura de destaque até então. Ele era um cara que tinha o apoio do Donald Trump, porém, ele não era conhecido pela população, pela nação americana, de certa forma, a não ser pela Flórida, o estado onde ele foi eleito. Então, o que acontece? Durante esse período das eleições para governador na Flórida, ele teve todo esse apoio do Donald Trump. E o próprio Trump esperava que o Ron DeSantis ele fosse concorrer sim às eleições norte-americanas, mas só em 2028. Mas por que o DeSantis ele mudou essa posição dele? Vamos lá. Para entender essa história, a gente tem que voltar lá em 2018, que é quando o Ron DeSantis ele já está no Partido Republicano e aí ele tem essas conversas com o Trump, que na época já estava planejando se reeleger para ganhar de novo mandato nas eleições dos Estados Unidos em 2020. E aí o que houve? O Ron DeSantis ele teve uma grande participação nesse período entre 2020, o início da pandemia, até 2022. E o que ele arrumou para ele ganhar tanta influência assim? Quando iniciou a pandemia, ele rebateu o Donald Trump. Ou seja, ele colocou medidas na época de isolamento social, testagem com a Covid, e vários outros métodos que na época estavam aí abordados pela OMS. E aí, o que ele fez de diferente? Ele procurou seguir e ir contra a linha de raciocínio do governo Trump. Só que foi assim o tempo todo? Não. Em 2021, ele mudou essa linha de raciocínio. Ele reabriu escolas, reabriu comércios, ele mudou a forma dele de pensar. Ele passou a pensar como um trumpista. Tanto que tem muitos jornais, muitas emissoras de imprensa que falam que ele é o Donald Trump 2.0. Por quê? A partir de 2021, ele muda as ideias dele em relação à pandemia, ao isolamento social e à Covid. E aí o que acontece? Através disso, ele ganha uma grande influência, não só na Flórida, mas em todos os Estados Unidos, porque as atitudes que ele teve no caso, contrariou o governo Trump. Porque a Covid nos Estados Unidos foi avassaladora, matou muita gente. Só que o que aconteceu? Não bastava só o Ron DeSantis assumir esse protagonismo de seguir a ciência, obedecer à ciência. Ele precisava mostrar também que ele tinha um lado que agradava as classes sociais mais bem-sucedidas nos Estados Unidos, no caso, os grandes empresários e as grandes empresas. A economia americana estava estagnada, a economia global em si. Então, ele fez esse balanceamento entre isolamento social, abertura regular de comércios, e recentemente, quando foi publicado a proibição de aborto nos Estados Unidos,
ele foi no Twitter, ele comentou o seguinte argumento, abre aspas. Que bom, graças a Deus que não foi aprovado. Fecha aspas. Ou seja, ele passou a apoiar as questões familiares, trabalhistas, as questões religiosas. Então ele passou a ter uma linha de raciocínio igual o Donald Trump. Logo, com isso, ele ganhou grande influência nos Estados Unidos. Tanto que pesquisas recentes mostram que o Ron DeSantis ele tem grandes chances de quebrar essa polarização das eleições norte-americanas. Por quê? Em 2020, a gente tinha essa polarização entre Joe Biden e Donald Trump. Em 2016, era a mesma coisa. Você tinha o Donald Trump e a outra candidata. Ou seja, era uma polarização muito forte entre republicanos e democratas. Inclusive, eu vou estar futuramente aqui, daqui a alguns dias, eu vou estar lançando um vídeo aqui no canal sobre a geopolítica das eleições norte-americanas. E aí vocês vão entender melhor o que é republicanos, o que é democratas, como que funciona, como que cada estado se posiciona, como que é feita essa questão da Constituição Americana em torno do seu presidenciário. Vai ser um vídeo bem legal, bem bacana aí que eu vou estar gravando para vocês. Só que o Ron DeSantis, ele tem essa influência, ele sabe que ele tem esse poder e ele sabe que ele pode usufruir muito bem disso. Só que qual que é a grande questão? Como o Ron DeSantis ele vai conseguir reerguer a imagem dos Estados Unidos para o mundo? Porque a gente bem sabe que atualmente o Joe Biden ele tem demonstrado um governo americano fraco, com vários problemas de economia, com vários problemas em relação ao meio ambiente. Então, a imagem dos Estados Unidos para o mundo ela está mudando, ela vem sendo mudada. E as grandes geopolíticas globais, como Rússia, China, entre outros países, têm observado isso de uma forma muito interessante. Por quê? Você vê que ao longo dos anos, os Estados Unidos ele demonstrou ser um país forte, um país onde você não tinha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade, tanto econômica, social, era um país que se demonstrava forte. Porém, o Joe Biden ele mudou essa imagem, por quê? Ele passa a visão de um presidente fraco. Ele não é um presidente igual o Donald Trump era, que mostrava uma postura rígida, firme e não tolerava nenhum tipo de vacilo, de erro contra os norte-americanos. E aí, qual que é o maior desafio do Ron DeSantis? É recuperar essa imagem. Por quê? Como é que você chega num lugar onde você não tem credibilidade, você precisa ganhar credibilidade e ainda você tem que mostrar para as pessoas que você tem essa credibilidade. O Ron DeSantis ele vai ter que fazer isso. Não vai ser do dia para a noite. Ele vai enfrentar diversos desafios, tanto na economia, tanto no meio ambiente. Só que ele precisa mostrar que os Estados Unidos estão mais vivos na jogada do que nunca, coisa que o Biden não está fazendo. Ah, Alisson, mas aí vocês podem questionar. Poxa, se for uma disputa de segundo turno entre Ron DeSantis e Donald Trump, quem ganharia? Na minha humilde opinião, assim como cidadão, como pessoa, a gente observa esses assuntos geopolíticos, o Donald Trump ganharia, porque a influência dele sobre os Estados Unidos é muito maior. Ele já foi presidente. Só que a gente não pode descartar que o DeSantis pode ganhar, porque o DeSantis ele vem com ideias revolucionárias muito legais. Além disso, ele tem determinados pontos onde o Trump ainda erra, ainda peca. Ou seja, pode haver essa diferença aí e o Ron DeSantis ganhar. Então, o que acontece? Muitas das vezes, o Donald Trump ele não consegue se posicionar da maneira correta. Tem muitas entrevistas dele que ele fala besteira, ele fala coisas absurdas. O Ron DeSantis não. O Ron DeSantis ele sabe se posicionar geopoliticamente. Ele sabe colocar os interesses norte-americanos com os interesses pessoais e políticos dele. Ou seja, ele consegue alinhar essas duas linhas de pensamento. Só que o desafio dele é justamente esse: é mostrar ao mundo que os Estados Unidos nunca deixou de ser os Estados Unidos. Por quê?
Se ele assumir a presidência norte-americana e não recuperar essa moral que os norte-americanos tinham com outros países e no cenário geopolítico global, os republicanos eles meio que perdem a credibilidade no país porque eles acabam que não tem alguém para representá-los de uma forma e representar grande parte da população de classe social média alta nos Estados Unidos. Ou seja, o Ron DeSantis ele precisa construir uma linha de raciocínio onde ele vai conseguir colocar os interesses norte-americanos acima de qualquer tipo de interesse global, no sentido de economia, exportação, e também, ao mesmo tempo, mostrar à população americana que ele está ali e que os Estados Unidos ainda é os Estados Unidos. E aí, qual que é o questionamento que eu tenho para deixar para vocês aí? Será que se o Ron DeSantis ganhar as eleições norte-americanas, será que os Estados Unidos ele sai da OTAN? Ou o Ron DeSantis ele faz uma política externa aí, na qual ele cria novas bases de defesa militares aí? O que vocês acham? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo onde eu tentei explicar o máximo de informações que eu obtive do Ron DeSantis, mas creio que o pouco de conhecimento aí que eu ofereci para vocês tem agregado, viu? Deixe o seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Boa noite a todos aí. Um abraço.